Olá pessoal, sejam bem-vindos então de volta ao nosso curso de processo estocástico e vibrações aleatórias, hoje com a nossa aula número 8. Então a gente começa relembrando rapidamente o que a gente viu na aula número 7. A gente está discutindo então a obtenção da resposta de sistemas lineares quando submetidos a excitações aleatórias. E na última aula a gente discutiu então sistemas MIMO, né? Multiple Input, Multiple Output, né? Múltiplas entradas e múltiplas saídas. A gente dá continuidade hoje, gente, discutindo então o caso onde a gente possui uma excitação distribuída. Então, nesse caso, em vez de eu ter um número finito, n de excitações, a gente passa a ter infinitas excitações. Mas antes de começar, então, exatamente a buscar a resposta de sistemas submetidos a esse tipo de excitação, a gente precisa discutir primeiro, né, processos aleatórios espaciais. Então, esse seria o nosso item 4.4. Bom, gente, a princípio pode parecer que o fato de a gente trabalhar com processos aleatórios espaciais poderia dificultar muito a nossa análise. Mas isso não é verdade, porque a gente pode utilizar todos os conceitos que a gente viu para processos estocásticos, ou seja, processos no tempo, né, a gente pode estar aplicando ele para processos aleatórios espaciais. Bom, gente, alguns exemplos de processos aleatórios espaciais, né? Então, a questão da irregularidade de uma superfície. Então se eu medir essa regularidade múltiplas vezes, eu vou ter múltiplos resultados. Então, com isso, a gente tem um processo aleatório. Né? E um outro caso também bem interessante é o campo de pressão devido a uma turbulência, né, sobre uma superfície. A gente vai ter um campo de pressão aleatório e distribuído de forma contínua em cima dessa superfície. Então, a questão é como estar analisando esse tipo de problema e como representar ele. Bom, a gente começa primeiro dando uma olhada em processos 1D. Né? Então, um exemplo é se eu fizer a medição da irregularidade de uma superfície ao longo de uma linha, né? Que eu vou estar então definindo esse processo como um y de x. Então, para cada medição eu tenho uma realização desse meu processo, então eu represento aqui como o y1, o y2 até o yn, né? Dependendo de quantas medições a gente estiver fazendo. Bom, e a gente então pode definir as características estatísticas desse processo. E a gente usa basicamente os mesmos conceitos que a gente viu antes, e o que vai estar mudando aqui é, em vez de eu ter o tempo, né, a minha variável variando com o tempo, eu vou ter a minha variável variando com x. Então eu vou ter um mi y de x, seria a média, né, da minha variável aleatória, ou seja, o valor esperado de y de x, e por definição agora eu passo a ter então uma integral de menos infinito a mais infinito. Desculpa, aqui deveria ser y, né, os possíveis valores, né, então aqui na integral está errado, a gente então é y, p de y naquele ponto x de y, a minha integral em y nos possíveis valores, né, que essa minha irregularidade pode assumir. A gente pode calcular também a autocorrelação entre dois pontos. Então, se eu definir um ponto A e um ponto B, o meu RYY de XA e XB nada mais é do que o valor esperado de Y de XA vezes Y de XB. Se a gente assumir na sequência um processo aleatório espacial estacionário, a gente tem então que mi y de x passa a ser simplesmente mi de y, né? Não depende mais de x. E a nossa autocorrelação RYY de XA e XB passa a ser então um RYY de delta, né? Onde o delta aqui seria então a diferença entre XB e XA, né? Só o espaçamento espacial entre esses dois pontos, né? Definido então como valor esperado de y de x, y de x mais delta. Bom, gente, na sequência de aplicar a transformada de Fourier na nossa autocorrelação, a gente vai obter então a nossa densidade espectral, um SYY de K, onde esse K a gente vai ver na sequência que é o nosso número de onda, né, que é igual então a 1 sobre 2π, integral de menos infinito a mais infinito, RYY de delta e na menos i k delta d delta. É exatamente o mesmo procedimento que a gente viu antes, quando a gente ia do domínio do tempo para a frequência, mas agora a gente vai do domínio espacial, em x, para o domínio do número de onda, que seria então o equivalente espacial, né, à frequência. Dando sequência, a gente agora dá uma olhada então em processos 2D, processos aleatórios espaciais 2D, e o exemplo seria a medição da irregularidade de uma superfície agora em duas dimensões. Então a gente passa a ter um processo que é uma função de x1 e x2, aqui os dois eixos que a gente vai estar trabalhando.
Então eu posso representar então aqui alguns exemplos. Um y1 seria uma medição da irregularidade, né? Y1 de x1 e x2, e um yn, né? Também mais um exemplo da medição de uma realização desse nosso processo aleatório. A gente pode também então calcular um valor médio, um μy, que agora vai depender de x1 e x2, né, que seriam as coordenadas de um ponto nessa superfície. Isso então é definido como valor esperado de y de x1 x2, ou seja, a integral de menos infinito a mais infinito de y de x1 x2, que multiplica p de y de x1 x2, né, ou seja, a densidade de probabilidade de y naquele ponto x1, x2 de y. A gente vai poder calcular também uma autocorrelação, né, espacial. Nesse caso seria um RYY entre dois pontos, definido então por x1A, x2A e x1B, x2B, ou seja, o valor esperado de y de x1A, x2A e y de x1B, x2B. Novamente, se a gente assumir uma estacionalidade espacial, a gente pode mostrar então que a nossa média, o μy de x1, x2 é simplesmente o μy, não depende mais do ponto, e que a nossa autocorrelação, o RYY de x1A, x2A e x1B, x2B, passa a ser simplesmente um RYY de ΔI e ΔI, onde o ΔI e o ΔI, então, é o espaçamento entre os dois pontos numa direção, na direção x1 e na direção x2. Né? E a gente tem então que isso é o valor esperado de y de x1, x2, y de x1 mais ΔI, x2 mais ΔI. Novamente, a gente pode aplicar a transformada de Fourier em cima da nossa autocorrelação e ir para o domínio do número de onda. Nesse caso, como é um processo 2D, a gente vai ter que aplicar uma transformada de Fourier 2D. A gente tem então SYY de K1 e K2, que é igual a 1 sobre 2π ao quadrado, uma integral dupla de menos infinito a mais infinito, de RYY ΔI, ΔI, que multiplica uma exponencial de menos i, que multiplica K1 ΔI, mais o K2 ΔI, d ΔI, d ΔI. Bom, gente, em termos conceituais, é exatamente o que a gente tinha no problema 1D, né, e passa a acontecer agora no problema 2D. Então, se a gente pensar em termos, né, do que a gente viu da transformada de Fourier, se eu tenho uma oscilação, né, se a minha variação espacial tem alguma oscilação, isso vai representar um pico, né, no meu domínio do número de onda. Se essa oscilação acontece numa direção, vai ser o pico naquela direção. Se ela acontece na outra direção, vai ser na outra direção e assim por diante. Bom, gente, a gente pode dar sequência, né, agora vendo o último caso, que seria um processo 3D. E quando eu digo 3D aqui, eu estou me referindo a 2D espacial e 1D temporal. Um exemplo, né, de um problema envolvendo um processo 3D é a superfície do mar, onde eu tenho a variação da minha superfície, né, da superfície do mar, variando espacialmente, né, num plano 2D e também ao longo do tempo. Então, que a gente define então como um processo aleatório y de x1, x2 e do tempo t, ou se eu quiser usar a notação vetorial, né, um y de x, um x vetor aqui, e no tempo t, onde o vetor x é um vetor ali x1, x2. Bom, nesse caso eu não vou conseguir representar, né, porque essa minha superfície está variando ao longo do tempo. Tá? Que nem a gente fez para os outros casos. Mas a gente pode calcular um valor médio, um μy agora de x1, x2 e do tempo t, imaginando então que eu vou fixar o ponto e eu vou fixar um instante de tempo da minha medição. Então, se eu repito a minha medição, eu vou ter sempre a posição que eu estou medindo e o instante de tempo ao longo da minha medição, e aí eu posso fazer uma média no conjunto de medições que eu realizo. Então, vou ter o valor esperado do y de x1, x2 e do tempo t, né, e é igual na integral de menos infinito a mais infinito, de y de x1, x2 do tempo t, né, o p, né, de y de x1, x2 e do tempo t, dy, que nem a gente viu para os outros casos. A gente vai ter também uma autocorrelação RYY, agora associada a dois pontos no espaço e no tempo, né, que seriam o x1A, x2A e o TA, que seria um ponto, e o x1B, x2B e o TB, que seria o segundo ponto, né, isso tudo igual então ao valor esperado de y de x1A, x2A, TA, e y de x1B, x2B, TB.
Novamente, gente, assumindo uma estacionalidade espacial e temporal, a gente, né, vai ter que a nossa média, né, o μy de x1, x2 e t é simplesmente o μy, não depende mais da posição e do tempo, e que a nossa autocorrelação passa a ser um RYY de um delta1, delta2 e tal, ou seja, do espaçamento espacial na direção x1, espaçamento espacial na direção x2 e o espaçamento temporal tal. Novamente, gente, aplicando a transformada de Fourier 2D espacial e no tempo, a gente tem então uma densidade espectral SYY agora de K1, K2 e da frequência F, que é igual a 1 sobre 2π quadrado, integral tripla de menos infinito a mais infinito, de RYY de delta1, delta2 e tal, e elevado então a menos i que multiplica K1 delta1, K2 delta2 e 2π tal. Tudo isso então é d delta1, d delta2, d tal. Lembrando que aquele 2π ao quadrado que aparece está associado à transformada de Fourier para o número de onda, né? Que diferente da transformada de Fourier para a frequência, precisa ter o 2π. Por isso que não é 2π ao cubo e simplesmente só 2π ao quadrado. Se a gente usar a notação vetorial, gente, definindo um vetor número de onda k, que seria então K1 e K2, e um delta, que seria o delta1 e o delta2, eu posso reescrever a expressão acima como um SYY de k vetorial, né, f, que é igual a 1 sobre 2π ao quadrado, né, eu vou ter uma integral de menos infinito a mais infinito, e eu vou ter uma integral que vai ser uma integral de área espacial, que eu vou só dizer que ela vai estar variando de limites de menos infinito a mais infinito. A notação que eu estou usando aqui é a notação do Newland, ele define uma integral só com infinito ali embaixo, de RYY, o nosso delta vetor, né, tal, e na menos i, aí k vetor vezes o delta vetor, isso aqui é um produto interno, né, mais 2πf tal, aqui o d delta vetorial, né, d tal. E se a gente quiser, a gente pode estender essa expressão para um caso 4D, que seria, né, o problema 3D mais o tempo, onde o que vai mudar é que o nosso vetor número de onda passa a ter mais uma componente, assim como o nosso vetor delta. Bom, gente, com base agora então nesses conceitos que a gente viu, para processos aleatórios espaciais, a gente pode voltar ao nosso problema original, né, que a gente estava querendo tratar, que era o caso de calcular a resposta de um sistema linear quando submetido a uma excitação aleatória distribuída. Bom, gente, no caso de um sistema MIMO, como a gente viu antes, né, a gente podia obter a matriz de densidades espectrais da resposta SXX tilde F, né, era igual à nossa matriz de FRFs H, que multiplicava a matriz de densidades espectrais da excitação, não SFF tilde F, que multiplicava a matriz de FRFs hermitiana. No caso de um sistema contínuo 2D, com vetores posição de resposta, né, que eu vou definir um R1, né, e aí eu vou chamar aqui de x11 e x21, poderia ser qualquer coisa, né, e um outro R2, são dois vetores, né, e os vetores que eu vou definir as posições de excitação S1 e S2, a gente vai poder escrever um dos elementos da matriz de densidades espectrais da resposta, né, o SXX tilde F, que a gente está vendo acima, da seguinte forma. Eu vou chamar então um SXX til, vai ser uma função, obviamente, dos meus pontos de resposta R1 e R2 e F. Né? A hora que eu defino eles passam a ser um dos elementos daquela matriz. Isso é igual, então, a um somatório, né, de I de 1 até M, um outro somatório de J de 1 até M, da FRF H til entre o ponto de resposta R1 e SI, né, isso variando com a frequência F, que multiplica, né, o H til de R2 SJ, né, F, essa complexo conjugada, que multiplica então a densidade espectral SFF entre SI e SJ, também variando com a frequência. E aqui a gente já incluiu, né, que o nosso M que aparece ali seria então o número de excitações que a gente está usando nesse caso. Né? O nosso objetivo a seguir, gente, é tentar estender essa expressão para analisar o caso em que eu tenho uma excitação aleatória distribuída, ou seja, eu vou ter infinitas excitações. E eu posso dar então uma série de exemplos. Um deles, né, um exemplo clássico, é da camada limite turbulenta, que a gente chama também de TBL, né, do Turbulent Boundary Layer,
onde a gente tem um escoamento sobre uma superfície que gera então um campo de pressão aleatório que acaba então excitando, né, essa nossa estrutura, né, fazendo ela vibrar. Um outro exemplo também bastante utilizado na prática é de um campo difuso, né, onde eu tenho, por exemplo, um campo acústico dentro de uma sala, né, que vai incidir sobre, por exemplo, uma janela ou um elemento estrutural que tem dentro da sala e que a gente também pode representar, né, por um campo de pressão, né, atuando sobre uma estrutura, e esse campo é um campo contínuo. Então a questão é como representar esses casos dentro do que a gente viu até agora. Bom, para isso, gente, a gente começa trabalhando então assumindo uma excitação aleatória estacionária espacialmente e temporalmente na forma de um campo de pressão, né, que eu vou definir como um P de S vetor aqui, né, e T, com uma densidade espectral SPP til de K, né, esse aqui é o vetor número de onda, e F. Sendo que o K aqui eu vou trabalhar com 2D, né, então vai ser um K de K1 e K2, e o nosso vetor posição S, que eu vou estar utilizando na sequência, né, ele vai ser definido no eixo x1 e x2. Bom, gente, a força normal aplicada a um elemento da minha estrutura, um elemento infinitesimal da minha estrutura de área ds, nada mais é, né, então, do que um F de S e T, que é a pressão vezes o meu ΔS, né, o P de S e T vezes o ΔS. E aqui eu estou assumindo, né, que a força ela está sendo, na verdade, tratada como escalar, né, e eu vou deixar essa informação vetorial inclusa dentro da minha FRF que eu vou definir depois. No caso de um elemento de área ΔS, que não é mais infinitesimal, né, mas eu posso fazer uma aproximação, né, dizendo que a minha força é aproximadamente a pressão vezes ΔS. Né? Obviamente eu estou assumindo aqui que a pressão é constante dentro daquele elemento de área ΔS suficientemente pequeno. Né? De tal forma, então, que eu posso definir a minha densidade espectral SFF til de SI e SJ, que a gente viu antes, né? Com aproximadamente um SPP til de SI e SJF, que multiplica um delta SI e um delta SJ, então seria duas áreas, uma associada à excitação e a outra, né, aos dois pontos de excitação, na verdade, aqui, né, o SI e o SJ. Se eu levar essa expressão para a expressão anterior, que a gente tinha definido para um dos elementos da minha matriz de densidades espectrais da resposta, né, onde eu tinha o SX til de R1 e R2 de F, a gente acaba ficando então, né, com SXX til de R1 e R2 de F como sendo somatório, né, de I de 1 atm, J de 1 atm, de H til de R1 SI de F, né, H til aqui o complexo conjugado de R2 SI J de F, o SPP de SI SJF, e aí o delta SI e o delta SJ. E na sequência a gente faz o número de excitações tender a infinito, de tal forma que as áreas associadas a cada força, né, se torna muito pequena, né, se aproxima de zero, e esses somatórios, na verdade, se transformam em integrais. Então a gente vai ter que a nossa densidade espectral SXX til de R1 e R2 de F se torna uma integral dupla de área, né, de H til R1 S1, né, antes eu tinha excitações discretas, SI e SJ, agora eu vou trabalhar com excitações tão contínuas, S1 e S2, né, então vou ter aqui o H til de R1 S1 de F, depois o H til R2 S2 de F, aqui faltou o complexo conjugado para uma das FRFs, né, que multiplica então um SPP til de S1 S2 de F D S1 D S2. E aqui cabe então mencionar que as áreas que a gente se refere é a área da nossa estrutura, né, sobre a qual a excitação está aplicada. Bom, gente, o que está faltando para a gente agora é obter uma relação entre o SPP til de K vetor F, que foi fornecido, e o SPP S1 S2 de F, que eu estou usando nessa expressão. Tá? E a gente pode estar obtendo isso através de uma transformada de Fourier inversa, né, de eu voltar do número de onda para o domínio espacial. Então, nesse caso, a gente vai ter que o SPP til de SI SJ de F é igual à integral, que é uma integral dupla, na verdade, né, de menos infinito a mais infinito,
do SPPtil de K, né, vetor, e F, que multiplica um E na IK vetor, né, produto interno com delta vetor, dk, onde o nosso delta aqui é a diferença entre o SI e o SJ. Né? Então, e se eu substituir isso na equação anterior, a gente ainda pode simplificar, né, a nossa expressão de forma que a gente fica com S xxtil de R1, R2 de F é igual a uma integral, né, de menos infinito a mais infinito, né, de S pptil de Ktil de F, Gtil de R1 K e F, Gtil complexo de R2K de F dk. E nesse caso a gente reescreveu aquela expressão definindo essa nossa função, esse Gtil de R e K de F, né, como sendo uma integral em R, né, sobre a nossa superfície, de Htil de RSF, que multiplica a exponencial E na I, o K, produto interno com S ds. Essa função Gtil, ela é chamada, né, de função sensibilidade de uma estrutura, e ela pode ser visto como um filtro das nossas funções FRF em termos do número de onda. Tá? Gente, com isso a gente fecha a nossa análise aqui para o caso de uma excitação distribuída de forma contínua sobre a nossa superfície. Tá? E em muitos casos a gente vai fazer o caminho inverso, a gente define essa distribuição contínua, mas a gente discretiza a nossa superfície e a gente acaba montando, né, precisa montar aquela matriz, densidade espectral das nossas excitações, utilizando as informações que a gente viu aqui também. Com isso a gente fecha a aula de hoje e até a próxima aula.